Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui toda a preparação, né? Jogo importantíssimo nesse domingo, Flamengo e Fluminense. E já tá tendo pressão extracampo. O Felipe Melo, ao desembarcar diante do jogo da LDU, né? Agora desembarcando no Brasil, já botou pressão. Disse que se fosse o Flamengo não teria jogo, teria sido adiado. Tem que lembrar que o ano passado o Flamengo disputou a Recopa e jogou contra o próprio Fluminense a final. Tendo 2 jogos da Recopa, tá bom? Tem que também pensar bem antes de falar. E tá já causando pressão aí pra arbitragem já diante do Fla-Flu, tá certo? Já querem ganhar no grito o jogo e os jogos ganham dentro de campo, tá bom? Mas vamos acompanhar aqui todas as informações do Flamengo, preparação para esse jogão aí que promete ser a final antecipada, né? Flamengo e Fluminense. Quem ganhar aí, já bem dizer, ganha a Taça Guanabara e leva vantagem na semifinal do Campeonato Carioca. Créditos e direitos autorais, jogo aberto. O link vai estar na descrição. Vamos pro vídeo. Aquele bom dia bem especial. E a dúvida por aqui é a seguinte: será que o Diniz ele vai de time titular ou reserva contra o Flamengo? Bom dia, Renata. Bom dia, Denilson. Bom dia a todos. Muito dificilmente o Fernando Diniz vai colocar o time titular para esse jogo contra o Flamengo no domingo. Isso porque, principalmente com o resultado de ontem, essa derrota por 1-0, o Fluminense tem agora essa missão de reverter o resultado quinta-feira aqui no Maracanã. A tendência é que o Fernando Diniz coloque alguns titulares relacionados na partida, mas que leve a campo aquele time alternativo, assim como ele já fez contra o Madureira no jogo que antecedeu aí esse primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. Portanto, ele deve repetir essa estratégia. O Samuel Xavier, a gente sabe que é um dos desfalques, ainda está se recuperando da lesão, não tem condições de jogo, é um jogador que provavelmente sequer será relacionado. Os demais podem ser relacionados, mas dificilmente começam esse clássico contra o Flamengo. Já do outro lado, o Flamengo aí que tem o Tite com 5 clássicos já defendendo as cores do rubro-negro, ainda não venceu apenas o Fluminense aqui no Rio de Janeiro, entre os outros grandes. Portanto, um desafio a mais aí para esse clássico do Flamengo, lembrando que é um duelo direto pela liderança da Taça Guanabara. Isso porque tanto o Flamengo quanto o Fluminense dividem ali a primeira posição, cada um com 21 pontos. Então quem vencer esse jogo na penúltima rodada pode encaminhar o título da Taça Guanabara. Mas o Flávio Amêndola preparou uma reportagem especial para falar então como vem esse Flamengo para o clássico contra o Fluminense no próximo domingo. Penúltima antes das semifinais. E esse duelo provavelmente vai definir quem terminará na frente na tabela de classificação. Empatados na liderança com 21 pontos cada, quem vencer fica em vantagem para a última rodada. O que mais tem chamado a atenção no Flamengo neste início de temporada é a segurança defensiva. Até aqui no Campeonato Carioca, a equipe rubro-negra só foi vazada uma vez, quando ainda estava com um time alternativo. Com a equipe principal, em 7 partidas, o Fla não sofreu nenhum golzinho sequer. É uma das coisas que Tite sempre fala. É uma das coisas que o Tite sempre fala, de manter o placar em 0. Estamos trabalhando e está dando certo. Temos que seguir pelo mesmo caminho, continuar tentando fazer gols e manter o time sem sofrer gols. Não é só na defesa, o time todo ajuda. Com 0, mas não é só a defesa, é o time completo que ajuda a que não tomar gol. Para tentar manter esse bom retrospecto defensivo, o técnico Tite deve ter um reforço importante para o duelo diante do Flu. O chileno Eric Pulgar está recuperado de uma virose e retorna ao time titular na vaga do jovem Igor Jesus, que deixou boa impressão. Quem deve atuar ao lado de Pulgar é o uruguaio Nico de la Cruz, que foi muito bem jogando como segundo homem do meio-campo e será mantido na vaga de Gerson, que segue fora por um problema renal. Com isso, o Flamengo deve ir a campo com Rossi no gol, Varela na direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Este será o 5º clássico de Tite à frente do Flamengo, que está invicto. Em 4 jogos, foram 2 vitórias e 2 empates. Só que o único grande rival do Rio de Janeiro que Tite ainda não venceu foi justamente o Fluminense. No domingo, ele terá mais uma oportunidade de quebrar essa escrita. E você acompanha todos os detalhes desse jogão ao vivo na tela da Band. Jogaço, hein? E é jogo da Band. Agora a gente divide a rede.
o número de aplausos para o Gabigol quando ele entra é muito maior do que as vaias quando o Pedro sai. Até tem um pouco de aplausos quando o Pedro sai, mas não deixa de ser muito chamativo o fato dele estar sendo vaiado, mesmo tendo essa sequência que eu falei, né, de 13 gols em 18 jogos. Para mim não cabe. Para mim, sinceramente, você pode demonstrar ter seu carinho, você querer que o Gabigol seja titular, embora tecnicamente hoje o Pedro é o titular, mas você vaiar o jogador do seu próprio time, você faz com que isso torne assunto como está virando agora, porque assim, é uma coisa que destoa completamente do que é a realidade do Flamengo. Por isso que eu acho, Dunker, que é mais o fator torcendo a favor do Gabigol do que uma grita contra o Pedro. Como isso você é fato, lembrou, mas você não deixa de jogar contra, todos né? aplaudiram o Gabigol. E alguns vaiaram o Pedro, como coisas excludentes, né? Estou a favor de Duas coisas em cima daquela imagem que a gente acabou de mostrar, mostrou já 2 vezes do Gabigol pedindo para bater o pênalti. Primeiro, você bota uma pressãozinha a mais no batedor, né? A partir do momento que ele reassume que ele quer bater o pênalti, ele pensa, puxa, agora eu não posso perder. O outro queria bater. E a segunda questão, ele está vindo no banco, ele não está quente no jogo. Não é a mesma coisa você bater um pênalti depois de jogar alguns minutos e você acabar de entrar e bater o pênalti, né? Claro que não. O Zico, em 86, havia acabado de entrar no jogo contra a França. Enfiado o branco na cara do gol do lance do pênalti. Dá o passe do lance do pênalti e vai bater o pênalti, né? Mas também um pênalti também você pode fazer o gol, entrando direto, saindo do banco, direto e fazendo o gol. O Tele até brincava quando alguém o criticava por ter permitido que o Zico batesse. Falou, se o Zico estivesse dormindo há 8 horas e eu acordasse o Zico só para ele bater o pênalti, ele, em 99% das vezes, levantaria e faria o gol. Você contava nos dedos os pênaltis que o Zico tinha perdido até ali, em final de Taça Guanabara. Isso que aconteceu ontem tem um nome, viu, Doug? É o fator xodó. O torcedor tem razões que a própria razão desconhece. Mas sim, assim, eu acho que sim, a atitude do Gabigol gera uma pressão. Claro. Pô, quero bater aí, ó. Deixa eu entrar para bater o pênalti aí. Eu não posso bater. Agora, imagina, se há uma concorrência, por melhor que seja o relacionamento entre eles disputam uma posição. Há uma concorrência, e tem um pênalti. Tá no seu pé para você bater, assim. Ó, o teu concorrente pediu para bater, porque se ele fizer, ele vai ganhar moral com a torcida e vai querer a sua vaga. Sim. Você faz o quê? Não, deixa que eu bato, pô, já tô aqui. Permitir seria ser bonzinho demais, né? Peraí, você tá concorrendo comigo, você quer a minha vaga, eu vou deixar você bater o pênalti? Não, peraí, fica no teu canto e eu vou bater. Só que aí já gera essa pressão e ele bate mal o pênalti, bateu muito mal. Bateu muito mal, telegrafou e bateu fraco. Bateu fraco. E aí o goleiro pegou e aí isso reverte tudo contra ele. Mas é do futebol também, quem tá ali dentro tem que saber lidar com esse tipo de situação. O Flamengo goleou, ele segue sendo o preferido do Tite, até por características de jogo. Ele é um centroavante mais de referência na área, com mais alto, né? Então, para bola aérea, para fazer pivô. E o Gabi é diferente, o Gabi tem outras características, é mais um jogador que se movimenta, que sai mais, cai de um lado, volta para ajudar a construir. Então, dentro disso, do que hoje o Tite pensa, ele não precisa de um atacante de movimentação. Não. Porque ele tem por trás ali a Arrascaeta, De La Cruz, ontem, muito bem pela direita, o Luiz Araújo. Luiz Araújo, Cebolinha, que Cebolinha delícia. voando pela esquerda. Né? Então, assim, você não precisa tirar o centroavante da área, como o Gabigol faz muito. Você precisa ter uma referência na área para receber essas bolas. E é o Pedro. Então, hoje, dentro do desenho de time que o Flamengo tem, é o Pedro. A não ser que o Gabigol comece a jogar, assim, um futebol espetacular. Para que isso aconteça, o Gabigol precisa ter sequência. Eu defendo aqui, Raul, já há algum tempo que o Flamengo tenha 2 times. A partir de agora, quando começar essa fase de Libertadores, com reta final de Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil lá na frente, né? Um time para o Brasileiro e um time para as Copas. E aí você dá sequência. E aí, ganhando sequência... Como o Filipão fez em 2018, né? Sim, como o Dorival fez. Por um período mais curto, né? Porque ele já chega no início do segundo turno do Brasileiro de 2018, mas tinha o time do Brasileiro e o time da Libertadores. O Dorival fez no Flamengo isso. E ele acha uma defesa no time B. 2 times. Ele acha uma defesa inteira no time B. Quando todo mundo botava as fichas que ele ia ganhar uma Copa, ele ganha o Brasileiro. Ele ganha o Brasileiro com B. Pontos corridos. Agora, o Gabigol, eu acho que está faltando isso que o Eugênio falou. O Gabigol mostrou um pouco mais de bola. Não só nesse caso o Flamengo. Vamos pegar a relação Tite e Gabigol. Mas a gente pode colocar de novo aquela tela que passou meio batida, Leon, que meio que nos contradiz. Porque o Gabigol, quando começa os jogos, ele guarda o dele, professor.
Então, mas a impressão geral não é essa, né? Ele não está passando essa firmeza. E também são 2 jogos, né? Então não é um recorte grande. É um recorte muito pequeno. O Pedro também tem guardado, né? São 7 jogos e 7 gols. Agora, a história... Agora, eu estava pensando outra coisa aqui, dos gols perdidos pelo Pedro ontem. Instintivamente também deve ficar na cabeça do cara que se eu perder agora, daqui a 5 minutos eu vou ter outra oportunidade. Mas foram várias. Diferente da grande maioria dos centroavantes do Brasil, que sabe que se chegarem 2 bolas em condições de marcar, é muito no jogo. Então o cara tem que aproveitar. Eu falei aqui agora, eu coloquei como displicência, não só do Pedro, de praticamente todos os jogadores do Flamengo, depois do 2-0, eles começaram a tentar aquela jogada mais difícil, sabe? Vou buscar individualizar. Rebuscar. Porque não estava com foco total, porque o jogo se apresentou fácil. O Flamengo poderia, no primeiro tempo, ter feito 6 gols. Então, ok, eu vou fazer essa jogada aqui de qualquer forma, sem me esforçar tanto, sem estar tão concentrado, e isso acaba irritando o torcedor. O torcedor quer. Se você pode fazer 6, faça os 6. Não faça 2. Sim. E isso vai pesando para cima dele. Agora, tem um detalhe também na entrevista do Tite. Porque ele fala, eu também me sinto pressionado. Claro, tá no Flamengo e está pressionado o tempo inteiro. Só que o Tite não tem noção ainda, porque não chegou a época decisiva. Isso vai começar agora. No domingo tem o clássico com o Fluminense. Já é praticamente uma decisão de Taça Guanabara. Por mais que não tenha o peso da Taça Guanabara, mas já é uma decisão. O Flamengo ano passado perdeu esse jogo. E a partir daí vem semifinais de estadual, decisão de estadual, começa ali na frente de Libertadores. Aí ele vai ser cobrado de fato, porque até esse momento o Flamengo faz pré-temporada. Totalmente. Pré-temporada. E vai começar a ter cobrança por resultados, pressão, a partir do próximo... É isso aí, galera. Espero ter gostado do vídeo. Informações importantes, né? O Gerson vai fazer um exame, vai fazer um check-up geral na segunda-feira. Vão tentar... diagnosticar, tentar entender como é que ele adquiriu esses problemas, né, da infecção urinária e tudo mais, o que foi que obstruiu para ter ocasionado o que ocorreu com ele, né, que ficou internado, já recebeu alta, mas na segunda-feira vamos fazer o check-up aí para saber se ele vai estar apto para voltar ao treinamento ou vai precisar de uma cirurgia, para ver se vai descartar ou não, né, fazer exames para poder ver essa questão. Temos o Pulgar, que vai estar à disposição diante do próprio Fluminense. Estava de virose, mas já se recuperou, já treinou com a equipe, treinou ontem, treinou hoje. E já vai estar à disposição para enfrentar o Fluminense. Temos o Fabrício Bruno, que foi desfalque na última partida, né, por questão física. Hoje já está apto, já treinou também ontem, já treinou hoje. E vai estar à disposição diante do Fluminense. Só o Alan, que infelizmente ainda está se recuperando da dengue. Foi diagnosticado com dengue, além disso, estava em processo de reequilíbrio muscular e infelizmente acabou adquirindo a dengue, né? Não é culpa do jogador, não vive um bom momento, infelizmente, mas está tentando se recuperar aí para a próxima semana já tá apto para o Flamengo, tá bom? Lembrando que bem complicada a situação dele em relação à dengue, né? Mas está evoluindo bastante. Já saiu, bem dizer, a escalação que vai enfrentar o Fluminense, como a gente já viu. Vai ser o goleiro Rossi, Léo Pereira e Fabrício Bruno, o Ailton Lucas e o Varela. Na minha opinião, é pouco questão de tempo para o Matias Vina conseguir a titularidade, né, em relação ao Ailton Lucas, já que o Matias Vina é um pouco mais construtor em relação ao próprio Ailton Lucas. Aí vai ter o Igor Jesus, que é o destaque, sem dúvida, aí, esse achado aí da base. É o destaque. Aí o De La Cruz, o Arrascaeta. E Everton, Cebolinha, Pedro e Luiz Araújo. Esse vai ser o time aí que vai enfrentar o Fluminense, tá bom? Aí vocês, até falei no começo, né, que o Felipe Melo tá tentando tumultuar o jogo, tá tentando dar aquela pressão na arbitragem, dizendo que não tem condições do Fluminense jogar... Quinta-feira na altitude já jogar diante do Flamengo, não sei o que mais. Tem que lembrar que também o ano passado o Flamengo disputou os 2 jogos da Recopa em meio a essa decisão diante do Fluminense. Nem por isso reclamou, nem por isso fez o que eles estão fazendo, né? E ontem também perderam, fizeram aquela pressão toda na arbitragem. A arbitragem sabe que tem erros e tudo mais, e também não levar esse jogo para o jogo do Fla-Flu. Tem que saber separar as coisas, tem que saber também...
encarar as coisas como tem que ser encarado, né? Não ficar faltando essa pressão fora de campo para o jogo que vai ser importantíssimo agora domingo, tá bom? Quem ganhar, bem dizer, define o título da Taça Guanabara e encaminha vantagem na semifinal do Campeonato Carioca, tá bom? Em relação a isso que eles falaram aí, né? Em relação ao Pedro Gabigol, o próprio Diego Ribas ontem fez um vídeo esculachando esse tipo de atitude, né, por parte do torcedor do Flamengo, porque não é para você enaltecer um e menosprezar o outro. Os dois são jogadores do Flamengo, os dois são importantíssimos para o clube, os dois são artigo do Flamengo e os dois são fundamentais aí para essa temporada, né? Uns são totalmente características diferentes um do outro e os dois têm sua grau de importância para o clube, tá bom? Mas coloca nos comentários, certo? A opinião de vocês. Créditos e direitos autorais, jogo aberto e ESPN Brasil. O link vai estar na descrição. Também se puder deixar o like, se inscrever no canal, ajuda bastante. Valeu.